Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente está hoje aqui com o Lucas Megali. Lucas, tudo bem contigo, amigo? Tudo bem, Felipe? Como vai? Tudo ótimo. O Lucas vai fazer um curso sobre compliance no mercado imobiliário. Tá? E, Lucas, eu queria começar perguntando como é que você chegou nesse assunto, como é que você profissionalmente se debateu com ele aí. Felipe, eu tenho, na verdade, mais de 10 anos de formado, né? Na área de Direito, eu sou formado em Direito pela USP. Durante minha graduação, eu estagiei em alguns grandes escritórios, que sempre lidando com a parte de direito internacional, e era uma época em que, desculpe, de direito empresarial, e era uma época em que a discussão do compliance ela começava a ficar muito viva, principalmente em empresas que tinham atuação internacional. Depois que eu me formei, eu fiquei mais um tempo em escritório, depois eu passei na minha carreira por diversos tipos de empresa, né? Então, desde empresas gigantescas, multinacionais, com múltiplos departamentos, né? Participei da implementação de programa de compliance em algumas dessas empresas, até empresas pequenas, como a que eu tenho hoje, né, de atuação regional, mas que também precisam e têm essa preocupação com a questão do compliance, né? O assunto tornou mais interessante para mim à medida que eu vi que, principalmente no nosso setor, que é o setor de construção civil, que é o setor de arquitetura, o setor de urbanismo, setor de turismo, não tem hoje uma preocupação muito viva. Geralmente as grandes empresas, elas têm ali um departamento de compliance, elas têm uma preocupação com compliance, mas a grande maioria das empresas não tem essa discussão vivas hoje, né? E quando a gente vê, o nosso mercado é muito dinâmico, né? Então a gente está vendo uma série de fundos interessados no nosso setor, uma série de fundos com dinheiro para investir no nosso setor, procurando projetos bacanas, e muitas vezes eles vão esbarrar justamente nessa questão de governança, né? Então, assim, olha, uma empresa que não conhece as regras de compliance, uma empresa que não se preocupa com riscos de corrupção, acaba afastando o investidor e acaba depondo como Eu já o vi, viu, setor como um Lucas? todo, né? Eu já vi três tipos de situações. Uma, um investidor que não fechou por problemas de compliance, não que a empresa tivesse nada errado, mas uma estrutura de compliance, um processo de compliance que deixava dúvidas sobre o passado. A outra foi Perfeito. M&A, ou seja, aquisição de empresa que caiu por causa de compliance, né? E a outra é funding, né? Financiamento mesmo, o banco, né? Financiando. Agora, Lucas, eu queria dar um passo para trás. O que é efetivamente compliance? Felipe, compliance a gente entende como todas as medidas que a empresa toma para evitar riscos, né? Então, a gente fala muito do compliance anticorrupção porque ele é quase mandatório em todas as empresas, né? Mas, na verdade, cada empresa ela precisa olhar um pouquinho para si, olhar para a sua estrutura, olhar para a sua forma de atuação e entender quais são os riscos que ela possui, né? Então, vou te dar um exemplo. Construtoras que têm ali um time em campo fazendo obras, às vezes trabalham em altura, trabalham com maquinário pesado, eles têm que ter uma preocupação de compliance trabalhista e de compliance de segurança do trabalho. Uma incorporadora que está só no trabalho administrativo e de vendas, ela já não tem tanto essa preocupação, né? Se a gente pegar numa área de logística, uma empresa que tem ali centenas, milhares de veículos, ela tem que ter uma preocupação de compliance de leis de trânsito, compliance de segurança de trânsito, né? Então, isso vai muito da realidade de cada empresa. Mas, no geral, compliance é o nome que a gente dá para as práticas que a empresa adota, né, práticas internas, para evitar que ela seja punida por conta de uma legislação, por conta de uma prática de mercado, né? Então, é realmente esse Muito autocuidado. bacana isso, porque eu mesmo tinha a ideia de que compliance era somente para a corrupção, né? Não, na verdade não é, né? A gente, como eu disse, compliance anticorrupção ele é mandatório, né? Então toda empresa, independente de tamanho, independente de setor, ela tem um risco de corrupção. Então toda empresa precisa se preocupar com relação ao compliance anticorrupção, a evitar práticas de corrupção dentro dela. Mas tem outros riscos que estão envolvidos, né? Eu trabalhei numa empresa que ela tinha um market share do setor dela de 70%. Ela tinha um compliance muito grande com relação a práticas concorrenciais. Ela já tinha sofrido investigações do CAD, né? Então ela precisava
ter uma série de medidas internas para evitar que, na ponta, né? Então, quer dizer, a hora que você sai da diretoria, a hora que você vai para a pessoa que está operacionalizando a empresa no dia a dia, pessoa que está lidando com clientes, que está lidando com o mercado, para que essa pessoa tenha os cuidados ali de evitar expor novamente a empresa a uma sanção do CAD, a um controle concorrencial, alguma coisa assim. Ô, Lucas, então até aquele famoso presentinho que o setor de compras ganha no final do ano entra no compliance. Entra no compliance, entra no compliance. Na verdade, a empresa ela tem que preocupar com as duas coisas, né, Felipe? Ela tem que preocupar com os presentes que ela eventualmente está dando, né? Então, vou dar um presente para um advogado da prefeitura, para um fiscal da prefeitura. Isso pode ser entendido como uma prática de corrupção, mas ela tem que estar preocupada também com os presentes que os funcionários dela ganham, né? Porque, pensa só, a gente fala muito em corrupção e a gente sempre pensa na corrupção relacionada ao Estado, mas a gente tem que pensar também na corrupção relacionada à corrupção privada, né, entre empresas. Então, às vezes, você tem um diretor de venda seu ganhando um presente, você acha que é um simples reconhecimento, mas, eventualmente, por trás desse reconhecimento, tem um preço especial que ele fez uma venda, uma comissão a mais que ele pagou. Isso é corrupção também. Perfeito. Pode não ser, É uma eventualmente, linha, é uma linha que não fica muito clara, né, de vez em quando. Mas Exato. eu queria perguntar o seguinte, e sobre o compliance no setor imobiliário e de desenvolvimento urbano aí, quais são as peculiaridades? Felipe, novamente, né, a gente vai ter que olhar de empresa por empresa. É muito difícil você traçar um panorama, embora eu tenha tentado fazer isso no curso, e daí eu acho que o meu curso até ficou um pouco abrangente demais, porque como o programa de compliance, ele precisa olhar para a particularidade da empresa, a hora que você vai fazer um curso como esse, você tem que ser o mais generalista possível para encaixar o maior número de empresas dentro do conteúdo que você está apresentando, né? Mas quais particularidades que a gente tem? Primeiro, não existe projeto imobiliário sem uma aprovação do Estado, né? Não existe um projeto imobiliário sem uma autorização ambiental, um alvará de construção, um habite posterior, né? Então, o tempo todo existe uma relação muito próxima com o poder público, né? Segundo, a gente muitas vezes está falando de valores muito altos, VGVs esticados, rentabilidades né, com taxas de retorno altas. Isso cria muito incentivo interno, né, para que aquele seu funcionário, aquele seu diretor bata uma meta, cometa um ato de corrupção para aprovar um projeto mais cedo, cometa um ato de corrupção para fazer uma venda de um projeto para um fundo, para um investidor, né? Então, essa é outra característica. Se a gente falar em empreendimentos imobiliários voltados para a área de hotelaria, a gente tem ainda um outro risco, que é o risco da lavagem de dinheiro, né? Então, um hotel, um restaurante, áreas voltadas ao turismo, são casas de câmbio, né? Elas mexem muito com dinheiro vivo e dinheiro em outras moedas. Então, é um setor muito fácil de você fazer lavagem de dinheiro, né? Então, essas são algumas das preocupações do nosso setor. E eu queria saber de você o seguinte, assim, por exemplo, eu tenho ouvido cada vez mais falar sobre casos de amigos meus, de pessoas que eu conheço, que muitas vezes acontece o inverso. Ele não é o corruptor, mas ele recebe muita demanda do poder público e eles se negam a fazer isso. Muitas vezes ou perdendo o empreendimento ou perdendo anos e anos até aquele mandato vir, etc. Você também, isso é tratado também no seu curso? É tratado de que maneira reagir ou agir em relação a esse tipo de situação? Felipe, isso é tratado do curso principalmente como bandeiras vermelhas, né? A gente tem que ter alguns cuidados. Essa situação que você está relatando é uma situação que eu tive, né? A gente tem um projeto que a gente está trabalhando há mais de 10 anos nele, mas cerca de 6 anos a gente ficou com ele parado porque a gente se recusou a pagar propina para um agente público, né? A forma de tratamento disso, na verdade, do ponto de vista estritamente legal, é um don't go, né? Um no-go. Então, assim, não faça, não pague, né? E daí, por parte da empresa, cabe uma outra análise, né? Que é uma análise assim, olha, tudo bem, eu vou esperar realmente virar o governo, trocar as pessoas que estão ali, né? Vou vender esse projeto, vou pensar em outra coisa que eu não corra esse risco, ou, né, vou montar uma operação policial, vou fazer a denúncia, sabendo que eu estou expondo essas pessoas que pedem
a corrupção, mas eu também estou expondo a minha empresa, né? Sei lá se um dia, depois que eu fizer essa denúncia, eu vou conseguir aprovar alguma A coisa de maioria novo das empresas junto àquele órgão. optam por esse caminho, né? O que eu tenho visto muito no mercado é as empresas esperarem, né? Infelizmente. Agora, a gente vê alguma possível melhora com a lei de desburocratização, né? Porque a gente acredita que aquela história, né? O processo ficou parado, ele pode ser considerado aprovado, né? Desde que essa lei tenha sido regulamentado no órgão do Estado ou do município. Isso deve dar alguma celeridade para os projetos. Só que lembrando que aí também tem um risco, né? Porque a hora que você entra com o pedido, a licença não sai e você toma a atitude de considerar que ela está aprovada, na verdade, se houver algum erro no projeto, a responsabilidade passa a ser sua, né? Você não divide mais ela com o administrador público. Lucas, uma coisa que eu tenho percebido muito é o crescimento também de casos de chantagem, tá? Ou seja, não por parte do poder público, mas por parte de aproveitadores, pessoas que vendo que um empreendimento está saindo, elas entram com ação na justiça ou com algo assim para chantagear a empresa para ver se consegue tirar algo também. Esse tipo de situação é comum também aí na sua história? Ô Felipe, eu nunca tive esse tipo de situação, né? A empresa que eu estou hoje, né? Ela é uma empresa de mercado pequeno, né? Uma empresa muito regional, é uma empresa que boa parte dos nossos clientes são nossos amigos. A gente é muito bem quisto na onde a gente trabalha, nas cidades que a gente trabalha. Então, eu nunca tive um problema como esse na empresa que eu estou hoje de mercado imobiliário. Eu já enfrentei algumas coisas parecidas na minha vida, tá? E já enfrentei também, acho que nessa mesma linha, quando você sabe que tem um agente público por trás, né? Mas que ele não aparece direto para você. Ele chega para você através de um despachante, ele chega para você através de um advogado, e até na conversa você percebe, né, que, na verdade, tem uma pessoa por trás daquilo, tem um agente público por trás. Bom, a minha experiência nisso, Felipe, mostra que é o seguinte: só o fato de você ter um programa de compliance forte dentro da sua empresa já afasta esse tipo de oportunista, né? Eles já olham para você, né? Eles já olham para a sua empresa, eles já olham para a forma que você atua, né? E às vezes você tem que bater um pouco mais forte mesmo. Então, assim, olha, se tiver uma chantagem, por exemplo, que você não vai entrar em briga direto com o poder público, às vezes vale a pena você fazer um BO, fazer um registro policial, entrar com uma ação, porque ajuda a posicionar a sua empresa como uma empresa honesta, como uma empresa legal, né? E legal no sentido de que segue as leis mesmo, e ajuda, inclusive, a afastar esse tipo de oportunista, né? Então, essa é uma outra vantagem da implementação de um programa de compliance robusto. Eu já vi isso acontecer, inclusive. Mas, Lucas, a gente está chegando ao fim aqui. Eu queria que você desse uma mensagem final para as pessoas que estão interessadas em fazer o seu curso, também explicar um pouco do que é que elas vão aprender nele. Felipe, o curso está dividido em duas partes, né? Na verdade, são dois cursos. Um primeiro voltado para o compliance anticorrupção. Então, a gente vai entender conceito, legislação, histórico, vai olhar um pouco os grandes casos de corrupção, vai entender qual que é a importância do compliance anticorrupção para as empresas do nosso setor, do setor imobiliário. O segundo curso, ele já é um curso voltado mais mão na massa, né? Então, para as empresas que já entenderam que precisam de um programa de compliance e que agora querem saber quem ela contrata para tocar o projeto, que tamanho tem que ser a equipe, quais as práticas ela tem que adotar, quanto que isso vai custar para ela. Então, é um curso mais prático, né? Eu acho que assim, a grande mensagem para as empresas do nosso setor é que não dá mais para discutir se eu vou ter um programa de compliance ou não, né? Eu acho que cada vez mais essa vai ser uma realidade que vai ser imposta, né? Então, por exemplo, leis de licitação novas que estão surgindo, elas já exigem um programa de compliance, não para todas as licitações, para as licitações acima de determinados valores, né? Fundos, a temática ESG está cada vez mais presente, então os fundos, investidores, empresas internacionais, elas começam a exigir isso das empresas do Brasil. Então, isso não é mais uma discussão se eu preciso ou não. Eu acho que é uma discussão de que tamanho tem que ter, né, de quanto que eu preciso colocar nisso, que jeito que eu vou estruturar isso. Compliance não precisa ser um negócio caro, dá para fazer com pouco recurso, dá para fazer com pouco dinheiro, né, mas ele
para mim, passa a ser totalmente mandatório para as empresas do nosso setor nos próximos poucos anos. Ok, Lucas. Obrigado, meu amigo. Não tenho dúvida que Eu que agradeço, Felipe. Obrigado.